Glória a Deus, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, é uma pergunta retórica, que eu sei que todos vão responder sim, mas temos sido abençoados nesse retiro, amém? Cada um de nós, eu creio piamente, tem sido alimentado espiritualmente. Cada um de nós, Deus, Ele através das ministrações, Ele tem nos instruído, Ele tem nos direcionado, Ele tem nos renovado espiritual. O espiritual de cada um aqui está sendo alimentado, isso nós temos certeza. E dando sequência à série de mensagens sobre renovo espiritual, que o pastor Glaico iniciou ontem na parte da manhã, o pastor Robson trouxe a continuação na parte da noite. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10. Versículo 1 ao versículo 10, eu peço aos irmãos que abram. E hoje nós temos um objetivo de responder no final, para que você foi salvo? Espero que todos aqui entendam no final, por que eu estou aqui? Por que eu fui salvo? Por que esse poder tremendo? O pastor Glaico começou a falar, o pastor Robson, ele exemplificou, usou 4 palavras em grego. Eu acho que eu lembro de 3, dínamos, energeia, kratos e a outra, isquis. Tudo para falar desse poder maravilhoso. Só que esse poder maravilhoso, ele dá evidências. Esse poder maravilhoso na vida de um crente, ele tem frutos. E no final da pregação, um dos objetivos é esse, a gente saber para quê. Por quê? O que esse poder tremendo ele fez na minha vida, ele fez na sua vida? Para que esse objetivo? Vamos à leitura para poder iniciarmos, meus irmãos. Efésios 2, 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, Deus. O Senhor é poderoso, é magnífico, e nós rendemos graças a Ti. Nós agradecemos, porque o Senhor, com esse poder magnífico, o Senhor nos atraiu a Ti. Porque o Senhor, com esse poder magnífico, o Senhor trocou os nossos corações duros para corações sensíveis à Tua voz. E nós pedimos agora, Deus, através do Teu Santo Espírito, para que porventura, se tem ainda algum coração endurecido, que o Senhor, com Teu poder, possa transformar, possa colocar um coração de carne, um coração que vai entender aquilo que for ministrado. E pedimos ao Senhor para abrir o nosso entendimento. A mesma oração que Paulo fez para os Efésios, para que o Senhor ilumine o entendimento deles, para que eles entendam essa força poderosa que atua no meio da igreja, que o Senhor agora ilumine os nossos, continue iluminando nossos entendimentos, para que nós entendamos esse poder maravilhoso e para que nós venhamos entender para que o Senhor agiu dessa forma na vida de cada um, Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já foi falado, muito bem explicado o contexto da carta. Eu vou dar uma pincelada. Paulo, quando ele escreveu, ele estava preso, e ele escreveu para a igreja de Éfeso. E o pastor Robson ontem ele foi bem
Claro, quem é a igreja de Éfeso? Nós fazemos parte dessa igreja universal. A igreja, essa carta foi uma carta circular. Ela foi escrita para ser lida naquela região da Ásia Menor, onde ficava a igreja de Éfeso, mas também para ser lida para as demais igrejas. E nós hoje estamos aprendendo sobre ela. E ele escreveu também com o objetivo de poder falar para aquela igreja que estava preocupada com a prisão do apóstolo, de falar, olha aqui, eu estou aprisionado, não por ser criminoso, mas essa minha prisão, ela faz parte de um plano maior. Essa prisão que eu estou enfrentando aqui, ela faz parte de um plano maior, um plano eterno que Deus, ele planejou desde a eternidade. Eu estou preso aqui porque Deus, ele me escolheu como aquele que vai levar o evangelho, que vai levar a mensagem de Cristo para os não-judeus, para os gentios. Eu estou preso aqui porque eu faço parte, essa prisão minha faz parte desse plano que Deus planejou, Cristo executou através da sua morte na cruz, e o Espírito Santo, ele aplica essas verdades nos corações de cada pessoa, atraindo povos de toda raça, tribo e nação para ser formada a igreja de Cristo. O mistério que Paulo vai revelar aqui, no capítulo 1, nada mais é que a igreja. Ele vai revelar esse poder tremendo de Deus, de arrancar pecadores do lamaçal de pecado e de judeus, gentios, ele formar um só povo, que nós chamamos de igreja. É o mistério revelado, a igreja, o povo de Deus que ele escolheu, a raça que ele criou através de Jesus Cristo. E Paulo, ele vai orar para que esses irmãos compreendam esse poder que atua na vida deles. Paulo ora, a partir do verso 15, para que os irmãos entendam, para que o Espírito Santo ilumine o coração deles, para que eles possam compreender quão privilegiado nós somos de fazer parte do povo de Deus. É um privilégio tremendo. É um privilégio que não tem mérito nosso, os méritos são de Cristo, e nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Esse poder maravilhoso. Paulo, ele vai orar para a igreja, e o capítulo 2 aqui ele é uma continuação. A gente tem que fazer esse adendo. Quando foi escrito não tinha capítulos, era para ser lido direto, e aqui Paulo, ele continua dando uma amostra desse poder. Ele vai mostrar que esse poder de Deus, ele nos tirou da morte espiritual, ele nos ressuscitou e ele nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus. Então, aqui nessa parte, nós vamos poder estudar 3 pontos. Nós vamos estudar do verso 1 ao verso 3. O que éramos sem Cristo? Qual que é a situação do homem sem Cristo? Qual que é a situação daqueles que não têm Cristo como único e suficiente Salvador? É uma situação tenebrosa. É uma realidade medonha. É uma realidade muito perigosa. Deplorável, que foi a palavra que o pastor Robson usou ontem. Como que o homem é sem Deus? Verso 1 ao verso 3. No verso 4, nós vemos uma intervenção. No verso 4, nós vamos ver que Deus, ele não ficou indiferente à situação de crise da humanidade, ele interveio, e graças a ele por isso. Graças a Deus por Jesus Cristo. E depois do verso 5 até o verso 10, nós vamos ver por que Deus fez isso. Por que Deus salva? Por que Deus salvou? Por que Deus enviou Jesus Cristo? Por que Deus usou de graça para com a humanidade? Então a exposição é essa. A situação do homem sem Deus, a intervenção de Deus na situação do homem e por que Deus fez isso. Vamos então à primeira, o início, o homem por natureza. Aqui nós temos uma amostra, a gente pode falar do Evangelho. O Evangelho é o quê? Boa notícia, boa nova. Mas antes da boa notícia, temos que ouvir a má notícia. Só precisa de um Salvador aqueles que sabem que são perdidos. Só precisa de Jesus aqueles que entendem sua real situação sem Ele. Então, Paulo, ele vai fazer aqui um contraste entre aquilo que o homem era sem Deus e aquilo que o homem pode vir a ser através da graça de Deus demonstrada em Jesus Cristo. Então, vamos primeiro ver a má notícia. Vamos ver a situação que nós estávamos. Vamos ver a situação de que todo aquele que não tem Cristo está. E Paulo, ele é enfático e ele começa dando 5 situações do homem. E aqui um parênteses, lição de PG. Amanhã todo mundo vai receber a lista e a primeira pergunta é assim, olha, cite pelo menos 2 situações do homem sem Deus. Eu vou falar 5.
a colher de chá, 2, eu vou falar 5. Então vocês vão ter que citar 2 e explicarem. Primeiro, no verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeira situação, nós estávamos mortos. Você já foi no velório? Morto sente alguma coisa? Morto vê algo? Morto tem consciência do que está acontecendo do lado dele? Morto, se você chegar e sacudir ele e falar, eu estou aqui, você está me vendo, ele vai reagir? Não. Incrédulo, meu irmão, ele não tem sensibilidade para as coisas espirituais. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é doente. A Bíblia não fala que a gente estava no CTI. A Bíblia não fala que você estava quase morrendo. A imagem aqui é de um necrotério. Pessoas mortas, pessoas que não têm sensibilidade. Essa é a situação do homem sem Deus. O homem não tem sensibilidade para Deus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Ah, Fabrício, mas tem pessoas que são boas. Aqui não está falando que a pessoa morta espiritual ela não pode ter uma boa moral. Tem sim pessoas que têm uma boa moral, que são bons filhos, são bons maridos, são bons empresários, são bons cidadãos, mas aqui está falando de uma morte espiritual. Aqui está falando da impossibilidade do homem de vir a Deus por ele mesmo. Aqui está falando da situação, da realidade do homem. Ele não consegue, ele não tem esse despertamento. O homem, o incrédulo, ele está caminhando a passos largos para o inferno. Está muito claro aqui, está muito claro qual que é a causa dessa morte espiritual, Fabrício. Qual que é a causa? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Delitos é deslizes, desvios. Pecado, a palavra para falar pecado, ela significa errar o alvo. O pastor Russell Shedd, ele explica esse verso falando que errar o alvo é como se 2 caçadores fossem matar um coelho, um mata o outro. Eles erram o alvo completamente. E nós erramos o alvo completamente. Tem a santidade de Deus. O homem, ele anda em desobediência deliberada. A causa, nossos delitos e pecados. Fabrício, mas tem pessoa boa. Todo mundo pecou. Não há um justo sequer. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, a causa da morte espiritual do homem são os delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. E Paulo continua falando, não que nós só estávamos mortos. Ele continua no verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Então, primeira situação do homem, morto espiritual. Estávamos mortos espiritualmente. Segunda situação do homem, escravo do mundo, segundo o curso desse mundo. O homem sem Deus, ele é escravizado pela cultura, é escravizado por toda a mídia, por todo aquele sistema. Aqui, quando fala mundo, não é a criação, não é o universo. Aqui está falando do sistema anticristão, esse conjunto de culturas, de valores, de princípios que não coloca Deus como fundamento. O homem sem Deus, ele é escravizado pela sua própria cultura. Basta você abrir sua rede social. Como que o homem ele é escravizado por coisas perversas, por coisas pervertidas? Como que o homem sem Deus, ele deixado a fazer as suas próprias vontades, como que o homem ele é escravo do meio? E a gente tem mania de falar que o meio corrompe o homem. Mentira, o homem corrompe o meio. Nós somos escravos dessa cultura anticristã. A humanidade está escravizada. João 2,15, João diz que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago 4,4. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós éramos escravos do mundo. Não existe liberdade para aquele que não tem Cristo. A verdadeira liberdade só está em Jesus Cristo. O mundo prega que é livre, mas cada vez ele está mais escravizado aos seus prazeres, seus desejos, à cultura, aquilo que a mídia fala que é o correto, aquilo que a mídia fala que dá prazer, aquilo que a mídia fala que ele tem que fazer para ser feliz. Vivemos numa sociedade que se diz empoderada e liberta, mas cada vez mais escravizada aos seus próprios desejos pecaminosos. Isso é claro.
Abre rede social, vê televisão, vê na rua, passa nas ruas aí de noite, que você vai ver, o homem ele é escravo, ele anda segundo a cultura que não leva Deus em conta. Paulo continua dizendo, as pessoas são mortas, seguem o curso do mundo, e mais a terceira situação, mortos, escravos do mundo, e no verso 2b, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe da potestade do ar? Diabo, Satanás. Por que ele é chamado assim? Potestade, poder, poderes do ar. Tem demônios no mundo que atuam nas pessoas que não têm Jesus Cristo. E é interessante a gente pensar que o pastor Robson ontem ele leu no capítulo 1, verso 19, falando do poder de Deus que atua eficazmente na vida dos salvos. A mesma palavra está escrita aqui para atua na vida daqueles que são filhos da desobediência. A mesma proporção que o Espírito Santo atua no salvo é a mesma proporção que o diabo e os demônios atuam naqueles que não têm Jesus. Meus irmãos, essa era a nossa realidade. O diabo, ele é chamado assim, a gente vê em Efésios 6, quando vai falar que nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quem que é o príncipe das potestades? O diabo. Ele tem autoridade sobre a vida daqueles que não se sujeitam a Cristo. E é interessante a gente notar aqui, sabe por quê? Não existe neutralidade. Não tem como falar assim, olha, eu sou de Deus e um pouquinho aqui diabo. Um pouquinho só, eu sou de Cristo, mas um pouquinho, não. Ou então eu não sou de nenhum nem outro, eu não acredito. Não. Martinho Lutero ele falava que o homem ele é uma besta, ou ele está montado pelo diabo ou montado por Deus. Era uma forma dele falar assim, olha, ou você está sendo atuado pelo poder do Espírito Santo, ou a atuação é do diabo e dos demônios. Fabrício, como que o diabo atua na vida daqueles que não são crentes, na nossa vida quando ainda não éramos crentes? Ele atua oprimindo, principalmente causando dúvidas. Muitas pessoas acham que o papel do diabo é ficar pregando susto na gente, derrubando vasilha, batendo na parede, arranhando os negócios. Meus irmãos, o principal objetivo do diabo é colocar dúvida no seu coração a respeito da palavra de Deus. Começou lá com Eva, lembra? O quê? Deus disse isso? Não, ele errou. Se você fizer dessa forma, você vai ser igual a ele. Ele começou, o modus operandi dele, colocar dúvida no coração das pessoas em relação à palavra de Deus. Ele atua tirando, distraindo a gente. A gente vê na parábola do semeador, que o semeador foi lançar sementes, Mateus 13, verso 4. E a primeira semente, ela cai no meio do caminho, o que acontece? Vêm os pássaros e pegam. E Jesus ele vai explicar no verso 19, ele vai falar, essas sementes que caíram no meio do caminho, os pássaros vieram e pegaram, é aquela pessoa que ela está ouvindo a palavra de Deus, ela fica distraída, o diabo vem e tira a atenção dela da palavra de Deus. Jesus explicou. Uma das formas desse príncipe das potestades, dos demônios atuarem na nossa vida, é causando distração, é te impedindo de compreender a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. O Espírito Santo, ele age na hora da pregação da palavra. E a gente precisa ficar atento. Às vezes você está aqui, mas sua mente está lá no emprego. Você está aqui, sua mente está lá na escola. Você está aqui, sua mente está no futebol, está na piscina. Cuidado. Cuidado. É uma das formas do diabo e dos demônios atuarem eficazmente naqueles que não têm Jesus. É impedir a pessoa de compreender o Evangelho. Ele atua com esse mesmo poder. Não tem neutralidade, existem poderes espirituais ao nosso redor que estão operando, meus irmãos. Muitas vezes, principalmente reformados, eles tendem a deixar, por causa do movimento de batalha espiritual, por causa de alguns exageros, eles tendem a negligenciar ou então colocar mais baixo o poder de Satanás e dos demônios, mas isso é real.
É real, os demônios eles estão agindo. E o principal trunfo de Satanás, dos demônios, é te impedir de compreender a palavra, é colocar dúvida na sua mente, é te distrair para que você não venha ouvir as verdades do Evangelho. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção quando a palavra de Deus está sendo dita. O diabo ele está atuando, ele quer manter as pessoas mortas em seus delitos e pecados. Nós não podemos esquecer disso. E Paulo vai falar que ele atua em quem? Nos filhos da desobediência. Todo mundo é filho de Deus? Tem um entendimento errado da paternidade universal de Deus, só que não tem isso na Bíblia. Lhes deu o poder de serem filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que aceitam. Somente quem crê em Jesus Cristo é filho de Deus. E o mundo tem um pensamento muito errado. Você vai falar para a pessoa, não, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, não é assim? Mentira, na Bíblia não fala que todo mundo é filho de Deus. Na Bíblia fala que nós éramos filhos da desobediência. Primeiro, vai chegar. Nós éramos filhos da desobediência, que é uma referência ao primeiro casal, Adão e Eva. Paulo vai falar, por causa da transgressão de um homem, entrou o pecado no mundo. Nós nascemos em pecado. Fabrício, mas até aquela criancinha bonitinha, sim, pecadora. Você já viu criança? Tem 6 meses de idade, 1 ano de idade, ela já começa a fazer pirraça, o brinquedo é meu, não quero emprestar, já começa a mostrar egoísmo, já começa a mostrar a manha. Alguém ensinou? Não. É a natureza pecaminosa. E vai crescendo, e se Deus não mudar, cada vez isso vai intensificando e piorando. Nós éramos filhos da desobediência. Quando chegamos a esse mundo, já herdamos o pecado. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Meus irmãos, nós nascemos em pecado e precisamos nascer de novo. Nós estávamos mortos em nossos delitos, éramos escravos do mundo, aqui escravos do diabo, filhos da desobediência, e Paulo continua no verso 3, entre os quais também todos nós, ele se inclui, não é exceção, judeus, gentios, brasileiros, todos os povos, todos nós andávamos outrora fazendo a vontade da carne. Então nós éramos escravos da carne também. Mortos, escravos do mundo, escravos do diabo, escravos da nossa carne e do nosso pensamento. O ser humano sem Deus, ele não, a vontade dele, ela é escrava, fazendo a vontade da carne. Normalmente falando aqui, carne não é essa parte do nosso corpo, não. Carne é para uma referência na Bíblia para dizer sobre a natureza pecaminosa do homem. O homem, desde a época que Paulo escreveu, há mais de 2000 anos atrás, até hoje, vai olhar sexo, dinheiro, poder. Sexo, dinheiro, poder. O homem sem Deus, ele é escravo disso. E não tem escrúpulos para poder alcançar. Só muda os meios. Na época de Paulo aqui, o homem já estava atrás disso. Sexo, dinheiro e poder. Hoje em dia, continua atrás disso. É só olhar a mídia, o que a mídia prega. É só olhar o TikTok, é só olhar o Instagram, o que as pessoas estão mostrando. É só olhar aqueles que fazem sucesso, os influenciadores, o que ele precisa fazer para fazer sucesso? Mostrar que ele é poderoso, mostrar que ele tem dinheiro, ou então mostrar o corpo. Começa a estourar. Meus irmãos, o homem sem Deus, nós éramos dessa forma. Aquele que não tem Deus, ele está sujeito ao diabo, e ele é dessa forma. E as pessoas, elas não reparam isso. Os livros de autoajuda, eles chegam e falam para você o quê? Olha, você é uma pessoa boa. Você tem que buscar bondade de dentro de ti. Você tem que buscar ajuda de dentro. Mas quanto mais a gente olha para dentro da gente, o que a gente vê? O contrário, não tem bondade. Quanto mais você olha para dentro de si, você vê quão mal é o seu coração. Quanto mais eu olho para dentro de mim, eu vejo que a ajuda não está dentro de mim, a ajuda tem que vir de fora. Não é uma autoajuda, é uma ajuda do alto. É diferente. O mundo prega uma autoajuda. Nós entendemos que é uma ajuda do alto, meus irmãos. Se Deus não nos ajudar, nós estamos perdidos. Não tem uma pessoa boa, não tem uma pessoa justa, não tem uma pessoa que pode chegar a Deus e falar, eu sou bom, Deus, eu sou menos pior. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está aqui e você acha que você é uma pessoa justa comparando moralmente com outra pessoa.
Ah, eu não sou tão mal, porque o meu vizinho, você tem que ver. Nossa, ele bate na esposa, adultera, ele faz coisa errada. Não, o outro que eu conheço lá, ele é ladrão, então eu sou uma pessoa boa. Arrependa-se dessa justiça própria. Arrependa-se dessa justiça própria. Se achegue a Cristo como um pecador indigno. A graça de Deus é para pecadores indignos. Então a gente precisa abrir mão dessa justiça própria, se comparando com outras pessoas e justificando através de uma moral externa. Não. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu sou mau, que meu coração é enganoso. Então eu tenho que agarrar a Jesus Cristo e buscar a ajuda do alto. Os especialistas, eles vão dizer que o problema da violência é falta de dinheiro, é falta de educação, é falta de um emprego bom, não é isso? Vai para a classe alta. Tem violência? Tem roubalheira? Qual que é a classe, não precisa responder, qual que é a classe mais corrupta do nosso país? Está aí na internet, depois outra pessoa pode ouvir. Qual que é a classe mais corrupta do nosso planeta? São os governantes. São aqueles que mais poder têm, mais entendimento deveriam ter. Então, daqui é uma amostra que o problema do homem não é um problema de dinheiro, não é um problema de educação. O problema do homem é a sua natureza pecaminosa. Nós já nascemos filhos da desobediência. Nós já somos escravos disso, meus irmãos. A educação não faz diferença nenhuma. Aqui é a natureza pecaminosa. E Paulo vai continuar dizendo que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós provocamos a santidade de Deus desobedecendo. Nós provocamos a justiça de Deus pecando. Qual que é a reação natural de Deus para com o pecado? A sua ira. E aqui não é a ira igual a nossa. A ira do homem é uma ira egoísta. A nossa ira, quando a gente ira, é egoísmo, é aquela vontade, por que não aconteceu? Eu estou irado, eu estou nervoso, vingativo. A ira de Deus não é dessa forma, ela é uma ira santa, ela é uma ira justa. E a gente não pode desmembrar os atributos de Deus. Ah, Deus é amor. Um dos atributos de Deus é a ira dele também. A ira de Deus, o inferno, nada mais é que a justa manifestação da justiça dele para com o pecado e o pecador. Deus, ele é santo, santo, santo. Se alguém é filho da desobediência, naturalmente ele é filho da ira de Deus. Aí os irmãos pensam, Deus santo, 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 justo, e nós pecadores, desobedientes, blasfêmios, em rebelião com ele. Deus olha para a gente, ele tem que nos fulminar. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Deus, seja justo comigo. Não ore assim. Não ore desse jeito, por favor. Não peça justiça para com sua vida. Nós devemos orar, Deus, seja misericordioso comigo. Sempre oramos pedindo misericórdia. Aquela música que fez muito sucesso, restitui, eu quero de volta. Nossa, eu não quero não. Não quero de volta o que é meu. Porque nós, quando estudamos aqui, nós vemos que o homem tem por merecimento, sabe o quê? O inferno. Sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? Eu não tenho chocolate, não. O Daniel acertou. Nada. Às vezes a gente tem dúvida, o que eu preciso fazer para o inferno? Nada, nada. Nós já nascemos filhos da desobediência e, como consequência da desobediência, nós nascemos como filho da ira, condenados. O ser humano, por natureza, ele está condenado. Essa é a análise que a Bíblia e o apóstolo Paulo faz sobre o homem sem Deus. Que análise que nós fazemos da nossa vida? Que análise você tem feito da sua vida, meus irmãos? Você está pensando que você é uma pessoa boa, por causa que você vai na igreja, por causa que você tem seu livro no hall de membros, porque você já leu a Bíblia? Você está tendo sua certeza nos seus méritos? A gente vai ver aqui, mais para frente. Vamos analisar aqui. Qual análise que nós fazemos? Nada do que você fez ou fará será aceitável diante de Deus. Então, meus irmãos, se você tem uma esperança de ser salvo por causa de mérito próprio, porque você tomou iniciativa, porque você escolheu, porque você decidiu, eu te convido agora a abrir mão disso, porque a Bíblia não tem respaldo nenhum para dizer que nós temos méritos diante de Deus. No céu não vai existir um merecedor. No céu não tem espaço para ninguém bater no peito e falar, Deus, eu estou aqui porque eu sou bom. Deus, eu estou aqui porque eu que tomei a iniciativa. Nós éramos filhos da ira de Deus. Vimos aqui 5 situações. Quais são? Nós estávamos mortos espiritualmente por causa dos nossos delitos e pecados, escravos do mundo, o sistema anticristão, escravos do diabo que atua
eficazmente naqueles que não estão sujeitos a Cristo, escravos da carne, que é a nossa natureza pecaminosa, que quer a qualquer custo satisfazer nossos desejos, e nós éramos filhos da condenação, filhos da ira de Deus. 5 situações do homem que nós vimos até aqui. Nós já nascemos parte de uma sociedade desobediente. Aí você fala, Fabrício, então eu estou perdido, eu estava perdido, a pessoa que não tem Deus está perdido. Sim. Estávamos perdidos. Essa aqui é a má notícia. Nós, por nós mesmos, não temos nada para apresentar para Deus. Você não tem nada para chegar para Deus e merecer a salvação. Mas aqui agora no verso 4, nós vamos ler mais um versículo, no versículo 4. E o versículo 4, nós vamos entrar na segunda parte da exposição. Nós vimos o que era o homem, a situação do homem sem Deus. Agora nós vamos ver a intervenção de Deus diante dessa humanidade condenada. E no verso 4, no versículo 4, Paulo começa dizendo, mas Deus, meus irmãos, essas duas palavras são as mais importantes dessa estrofe. Mas Deus, ele não ficou indiferente à situação de crise da humanidade. Deus fez algo, Deus, ele interveio. Nós vimos aqui que nós éramos mortos, nós éramos escravos do pecado, do mundo, da carne, filhos da desobediência, da ira, condenados, mas, apesar de tudo isso que eu falei, Deus, e não foi mas você fez algo, não, foi mas Deus. Glória a Deus por isso. Deus, ele interveio. Deus fez algo e ele não tinha obrigação de fazer nada. Deus não tem obrigação de dar perdão, de te amar, de te escolher, de te atrair. E ele continuaria sendo justo se não existisse mais Deus. Ele continuaria sendo 100% justo. Porque Deus só seria injusto em não salvar alguém se alguém merecesse a salvação. Mas vimos claramente que ninguém merece ser salvo. Meus irmãos, mas Deus significa que Deus, ele teve a iniciativa aqui, significa que Deus, apesar de toda essa situação, ele interveio. A culpa é do homem. Nunca na Bíblia nós podemos pegar a soberania de Deus para inocentar o homem, não. O homem é culpado. O homem está nessa situação de morte espiritual por causa de seus delitos e pecados. Mas Deus, ele intervém. Mas Deus aqui, ele vai fazer algo, e nós vemos dois motivos para Deus intervir no verso 4. Ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Por que Deus interveio? Porque ele é misericordioso. Por que Deus interveio na situação de crise do homem? Porque ele é misericordioso. Deus não nos tratou como nós merecíamos o inferno. Deus não nos tratou como pecadores maus que nós somos, indignos, meus irmãos. Ele agiu de misericórdia, e misericórdia é deixar de dar o castigo devido a uma pessoa. Nós merecíamos o inferno, e Deus, aqueles que mereciam o maior dos castigos, o que ele faz? Ele nos deu a maior das bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, qual que é o motivo? A misericórdia de Deus. Então, por isso eu falei, não ore pedindo justiça, ore pedindo Deus misericórdia. Ore pedindo Deus misericórdia, a disposição de Deus de tratar pecadores como não fossem pecadores. Ele tratou a gente dessa forma. E o segundo motivo, ele continua, por causa do grande amor que ele nos amou. Glória a Deus por isso, glórias a ele por isso, ele nos amou. E a causa do amor de Deus não é nada que ele viu que você teria, não é nada que ele previu, não. A causa do amor de Deus está nele mesmo. A causa do amor de Deus é o próprio Deus. E Deus, ele vai demonstrar tanto o amor dele quanto a justiça dele, sabe onde? Na cruz. A cruz no Calvário, ela demonstra tanta justiça de Deus que ele não deixou de punir o pecado, o salário do pecado é a morte, sangue deveria ser derramado, então ele foi justo. Ele moeu seu próprio filho. E a cruz mostra o amor dele. Era para moer a mim, era para moer você, mas só que ele colocou a ira dele toda sobre o filho. Então, meus irmãos, o diabo, quando ele olha para você e fala assim, ó Deus, igual o pastor Glauco falou lá de Jó, Deus, fulano pecou.
Olha lá, Deus, porque o papel dele é acusador. A Marília pecou, Deus, a Marília fez isso, não sei o quê. Aí Deus fala, ô diabo, que, ó, eu sei que a Marília pecou, mas só que o preço dela já foi pago, já. Jesus só pagou o preço dele lá na cruz. Por isso que Deus é justo. Meus irmãos, João vai falar na sua carta, no capítulo 1, no verso 9, ele vai falar, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, nos purificar de toda iniquidade. Por que Deus é justo em purificar e perdoar pecadores que continuam pecando? Porque o preço já foi pago. Jesus Cristo já pagou. Ele é justo porque ele não varreu para debaixo do tapete. Ele descarregou a ira dele para com nossos pecados na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Mas Deus, é muito importante a gente entender que Deus interveio porque ele é misericordioso e porque ele nos amou. Glórias a Deus por isso. A cruz mostra. Quando nós cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Deus, por causa do grande amor dele para conosco, ele não nos moeu como ele deveria fazer. Ele moeu o próprio Filho dele no nosso lugar e nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Glória a Deus por isso. Fabrício, eu entendi aqui, mas Deus, ele interveio. Eu entendi que foi por causa da misericórdia, eu entendi que foi por causa do amor, mas como que Deus fez isso? Como que ele interveio na história da humanidade? Paulo vai descrever nos próximos versículos o que Deus fez por nós, Fabrício. Como que Deus reverteu mortos escravos para filhos de Deus? Vamos ver agora. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, Deus, ele nos dá vida. Ele nos regenera e aí nós podemos crer. Nós precisamos entender aqui, está muito claro que a salvação é uma iniciativa de minha. A salvação é uma iniciativa de Deus. No entendimento bíblico reformado, a regeneração ela vem antes da fé. No entendimento reformado, tem a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, nós somos regenerados para poder crer. Porque aqui está falando muito claro, ele vos deu vida enquanto estávamos mortos. Mortos não creem, mortos não escolhem, mortos não tomam decisão. Então, meus irmãos, a salvação, a gente tem que ter isso muito claro, ela é iniciada na pessoa de Deus. Deus, ele toma a iniciativa, primeiro ele dá vida para você, para depois você crer, para depois você se arrepender, para depois você santificar. A iniciativa é do próprio Deus para com a humanidade. Nós vamos ver mais para frente, não tem mérito nenhum, e graças a Deus por isso. Se dependesse dos meus méritos, eu estava perdido. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pastor Robson falou, pastor Glaico falou do mistério da igreja, pastor Robson falou sobre esse poder que Deus usou, esse dínamos que Deus usou para ressuscitar Cristo. E quando fala aqui que nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou em Cristo, esse mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dos mortos, é o mesmo poder que ele usa para transformar corações. O mesmo poder que Deus usou, aquele poder magnífico que foi explicado ontem, é o mesmo poder que Deus usa para converter um pecador. É o mesmo poder que Deus usa para ir lá naquela pessoa insensível, aquela pessoa dura, e Deus vai lá, troca o coração dela, coloca um coração sensível e atrai ela para Ele. É esse poder que está falando aqui. Glória a Deus por isso. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Esse é o poder. Ele nos ressuscitou, nos libertou. E juntamente com Cristo, ele nos libertou, meus irmãos. O que significa aqui ressuscitar com Cristo? Significa que nós não somos mais escravos do mundo. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos da carne. Não somos mais escravos das nossas vontades. Não somos mais filhos da desobediência. Não somos mais filhos da ira. O ressuscitar aqui com Cristo, Deus, ele nos deu poder para não sermos mais escravos do pecado. E o apóstolo João, ele vai falar na sua carta, que aqueles que conhecem a Deus, obedecem os seus mandamentos. E ele antecede uma possível pergunta que alguém falava, os mandamentos são difíceis. Ele responde, não, os mandamentos de Deus não são penosos. Sabe por que os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que têm Cristo? Porque o mesmo Deus que exige obediência é o mesmo Deus que nos capacita a obedecer através do Espírito Santo.
Você só consegue obedecer a Deus, você só consegue ser livre do pecado, não é porque você começou a ficar bom, não é porque você começou a ter mérito, é por causa do Espírito Santo que habita em você. Nós não somos mais escravos. Nós, às vezes, vamos dar uma caída, vamos dar uma escorregada, mas igual o pastor Charles Spurgeon ele falava assim, olha, a ovelha ela pode sujar na lama, mas só os porcos que rolam nela. O salvo, ele pode cair em pecado, mas só o não salvo que vai viver naquela vida de pecado, que vai gostar daquela vida de pecado. Então, meus irmãos, por que nós não somos mais escravos do pecado? Por causa que nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. Por causa daquele poder de Cristo Jesus, Ele nos ressuscitou. Glória a Deus por isso. Ele continua no verso 6, no final, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O pastor Robson ele fez o exemplo, a ilustração com Isabel, todo mundo entendeu. Então, onde Cristo vai, nós estamos com Ele. Deus ressuscitou Cristo, quem está com Cristo foi ressuscitado, liberto do poder da escravidão. E aqui nós nos assentamos em lugares celestiais, à sua direita. Essa linguagem, ela foi tirada dos palácios. O rei, quando ele ia no seu salão, ele se assentava, e do lado direito dele, quem se assentava? O príncipe, o seu filho, aquele que é herdeiro do trono. Então, quando Paulo fala que nós estamos assentados à direita de Deus com Jesus Cristo, ele está falando, olha, aqueles que eram filho da ira, aqueles que eram filho da desobediência, agora eles são filhos de Deus. Olha que poder tremendo. Olha como que Deus reverte a situação, e tudo é Deus. Aqueles que eram filho da ira de Deus, por causa de Jesus Cristo, eles agora estão assentados à direita do Pai, ou seja, nós agora somos filhos de Deus, de filhos da ira para filhos de Deus. Isso é poder, isso é um poder tremendo, isso é maravilhoso, e a gente precisa compreender, a gente precisa entender. Paulo mostra aqui o contraste entre a condição atual e a nossa condição anterior. Então, meus irmãos, a eternidade vai ser pouco para a gente agradecer a Deus por isso. Por isso que quando a gente começa a gente fala, gente, vamos orar agradecendo a Deus, independente das adversidades. Porque você pode estar doente, você pode estar desempregado, você pode estar enfrentando a maior luta da sua vida. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem que agradecer. Porque a maior bênção não é plano de saúde, a maior bênção não é dinheiro, a maior bênção não é família feliz, a maior bênção que um homem e mulher pode ter chama Jesus Cristo. A salvação. E ela não vem por mérito, ela foi nos dada por Deus. Então, nós precisamos entender, nossa, o bicho está pegando, agradeça a Deus porque você é salvo. Porque quando você fechar o olho aqui, você pode ser a pessoa que mais sofreu na vida, você fechou o olho diante da eternidade, isso daqui, o sofrimento não vai ser nada. Não vai ser nada comparado com aquilo que Deus tem preparado. Agora, o ímpio, de igual forma, ele pode ser uma pessoa que viveu a vida perfeita, até os 100 anos. Se ele não tiver a Deus, quando ele fechar os olhos, o sofrimento, aquele lugar tenebroso, a vida boa dele aqui não vai ser nada. Então, a gente precisa ver aqui também a urgência de poder falar de Deus para as outras pessoas. Às vezes a gente fica assim, meu filho ele formou, meu filho é bem-sucedido, meu filho é isso, mas seu filho ele só não é crente. Eu já cansei de ouvir, tem um parente meu lá que ele é muito bom, é honesto, mas ele não é crente. E aí? Ele não tem nada. Às vezes a gente fica preocupado com a pessoa que está morrendo no hospital e fica com dó daquela pessoa, mas a pessoa morta espiritual dentro da nossa casa, a gente não está nem aí. E é muito pior a morte espiritual do que aquele que está com Deus morrendo no hospital. Então isso tem que despertar um senso de urgência na gente. Que mudança extraordinária. Filhos da ira, agora nós somos filhos de Deus. E esse é o Evangelho, meus irmãos. É um Deus gracioso que vem ao nosso encontro. E qual o propósito de Deus de fazer isso, Fabrício? Verso 7. É pergunta do PG também. Por que Deus nos salvou? Ele salvou porque ele viu que eu ia ser bom. Ele salvou por que Deus nos salvou? Está explicado aqui,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar para as gerações vindouras, por toda a eternidade, como que Ele é gracioso, como que Ele é bondoso, como que Ele é misericordioso, para Ele ser glorificado, e nós vamos glorificar Ele eternamente. Deus, muito obrigado por eu estar aqui no céu com o Senhor, porque era para eu estar queimando no inferno se dependesse de mim. Se o Senhor desse a opção para eu escolher, Deus, eu tinha escolhido o inferno. Paulo fala em Romanos 1 que uma das formas de juízo de Deus quando o homem não quer, ele é fazer o quê? Deixa ele viver da forma dele. E o que acontece? Toda sorte de aberração. Então, meus irmãos, se Deus falasse, Fabrício, vive do jeito que você quer, eu estava perdido. Estava perdido, Fabrício, faz tudo o que você quiser, segue seu coração. Nossa, estava perdido. Mas graças a Ele, que Ele enviou Jesus Cristo, que Ele me escolheu, antes da fundação do mundo, que Ele nos arrancou daquele lamaçal de pecado. Jesus vai falar, ninguém vem a mim se o Pai não o arrancar, enviar. Então ninguém vai a Deus se Deus não for lá, ninguém vai a Cristo se Deus não for lá e puxar. E glórias a Ele, porque Ele fez isso comigo. Glórias a Deus que Ele fez isso contigo, meus irmãos. Então aqui, Fabrício, e aqueles que se perdem, Fabrício, qual que é o propósito de Deus? Manifestar a justiça dele. Deus é justo. Ele é justo. E o inferno é a manifestação da ira dele para com o pecado. Então, meus irmãos, glórias a Deus. Glórias a Deus, porque a eternidade vai ser pouco para que as pessoas glorifiquem Ele. Santo é o Senhor, misericórdia é o Senhor, gracioso é o Senhor. Que nós possamos fazer isso desde já agradecer Ele pela misericórdia. Que salvação, que poder, meus irmãos. E para encerrarmos aqui, continuando por que Deus fez isso, nós entendemos que foi para a glória dEle. Amém? Para que Deus nos salvou? Para a glória dEle. Para que Ele seja, cada vez, as pessoas possam falar, Ele é gracioso, Ele é santo, Ele salvou pecadores indignos como eu, salvou pecadores maus como eu. Isso. E também para a próxima parte que nós vamos ver. Nós vamos ver duas conclusões da salvação. Isso daí também é pergunta de PG. Vai ter duas frases lá e eu pedi para os irmãos explicarem sobre essas frases. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto aqui, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então a primeira frase aqui, a salvação é um presente, ela não é uma recompensa. A primeira frase que os irmãos vão ter que explicar amanhã, a salvação ela é um presente, ela não é uma recompensa. Aqui está falando que a fé ela é um presente de Deus. Meus irmãos, tem muitas pessoas que falam assim, eu vou deixar, hoje eu não vou seguir a Cristo, não, eu vou deixar para seguir a Cristo semana que vem. Meus irmãos, você não crê na hora que você quer, não. Você não escolhe na hora que você quer, hoje eu vou crer. Hoje eu vou decidir. A fé é um presente. Então é muito sábio a gente usar da nossa inteligência e a gente tomar essa decisão agora, enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto a oferta está sendo feita. Por isso que o Senhor Jesus vai falar, olha, buscai, por isso que na Bíblia está escrito, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Tem pessoas que ficam falando assim, deixar para a semana que vem. Quem garante semana que vem você não vai estar com o coração mais duro? Quem garante semana que vem você vai crer? Fabrício, eu não estou sentindo nada no meu coração, está entrando no ouvido e saindo no outro. Meu irmão, ora a Deus pedindo misericórdia. A obra é dele. Quem troca corações, Ezequiel vai falar, quem troca um coração colocando um coração de carne é Deus. Nós devemos orar para Deus intervir. Nós devemos orar para Deus salvar. Eu não estou sentindo nada, Fabrício, ora Deus, misericórdia. E se você orar falando isso, pode saber que é Deus que Ele está intervindo. Nós oramos como se fosse nosso. A gente tem que fazer todo o esforço do mundo. E depois que você está orando, você tem que entender que foi Deus que te levou a orar. É graça. É do início ao fim. Não é só a conversão, a santificação. E só vai terminar na glorificação. A conversão é o início. A salvação do início ao fim é graça. E o ser humano, às vezes, a gente começa entendendo graça e depois a gente quer merecer.
Já viu? Você entende que é graça, aí depois você quer ir com seus próprios esforços merecer. Não, meu irmão. Você ora porque Deus está te atraindo a Ele. Você lê a Bíblia porque Deus está te atraindo. Você está buscando Ele porque Ele está te atraindo. É esse poder que chama Espírito Santo que está dentro de ti. Você arrepende, por quê? O Espírito Santo te convence. Se não tiver Espírito Santo, você peca e não está nem aí. Então, meus irmãos, a salvação é do início ao fim, graça, é um presente de Deus. No céu não vai ter merecedores. 9 vai dizer, não de obras, para que se ninguém se glorie. Ninguém vai bater no peito no céu e falar, Deus, eu estou aqui porque, eu sou o cara. Deus, eu estou aqui porque só viu que eu sou bom, só viu que ia dar certo, que eu era diferente daquele pecador do meu vizinho. Não, você vai falar, Deus, eu estou aqui porque o Senhor me escolheu. Deus, eu estou aqui porque o Senhor me atraiu. Deus, eu estou aqui porque o Senhor trocou o meu coração e colocou um coração sensível. Deus, eu estou aqui porque o Espírito Santo que o Senhor colocou dentro de mim, que é o selo, Ele me convenceu do pecado, Ele me convenceu da justiça, Ele me convenceu do juízo, por causa disso. Não de obras para que ninguém se glorie. E Paulo vai fechar agora no verso 10, com a segunda frase que os irmãos vão explicar. A primeira é o quê? A salvação é um presente e não uma recompensa. Ninguém merece. Deus deu pela sua graça. Paulo fecha no verso 10. Pois somos feitura dele. É a palavra para poema. Aqui Paulo está falando da igreja. A igreja é a obra-prima de Deus. A igreja, esse povo que ele escolheu, que ele juntou, a gente vai ver na próxima pregação sobre Efésios, que a cruz de Cristo, ela acabou com a inimizade que havia entre gentios e judeus, de dois povos, gentios e judeus, Deus fez um povo só que chama igreja. Esse é o mistério revelado no capítulo 1, a igreja de Cristo. E Paulo vai falar, nós somos criação dele. Nós somos o poema, a obra-prima, o povo escolhido, a raça nova que Deus fez, que chama igreja de todos os povos, línguas, raças. Somos feituras dele, para quê, meus irmãos? Para as boas obras. E aqui tem um equilíbrio que é importante a gente fazer. É igual eu falei, às vezes a pessoa acha que a graça, tudo é graça. Mas por que nós somos salvos? Lembra da pergunta que eu falei? Um dos objetivos da pregação é chegar no final sabendo por que Deus te salvou. Por que você foi salvo? Para a glória de Deus e para as boas obras. O que é boa obra, Fabrício? Atos de obediência a Deus. É você fazer aquilo que Deus, Ele ordena, é você amar o próximo, é você ser obediente aos mandamentos, é você seguir os princípios de Cristo, é você glorificar a Deus, é você buscar um enchimento com o Espírito Santo, é você se dedicar à obra, é você se dedicar ao próximo. Deus não te salvou para você ficar na sua casa esperando o momento de aposentar e começar a viajar com sua esposa, não. Eu estou salvo, agora eu vou ficar de boa, tranquilo. Se fosse assim, Deus podia salvar a gente e já levar, né? Você até evitar um tanto de problema, já salva, já arrebata e leva. Mas o objetivo dele é que nós possamos glorificar Ele através das boas obras. O objetivo de Deus ter intervido na sua história, o objetivo de Deus ter te arrancado do lamaçal de pecado, o objetivo de Deus ter te atraído para Ele, para que você pratique boas obras, para que você glorifique Ele. A pessoa que nasceu de novo foi feita para que ela vivesse em boas obras, meus irmãos. O mesmo poder que tirou você da sepultura é o poder que te santifica para viver de acordo com os princípios e mandamentos de Deus. O mesmo poder de Deus que nos vivificou, que nos deu vida, que nos ressuscitou, é o poder de Deus que nos habilita a viver de acordo com aquilo que Ele nos ordena. É o poder de Deus que nos capacita a poder obedecê-lo, a não viver uma vida escrava do pecado, a viver uma vida dedicada a Deus, viver uma vida dedicada à igreja, viver uma vida dedicada ao próximo. Isso são boas obras. E ele termina dizendo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Às vezes você ia ficar com um resquíciozinho de mérito. Paulo vem e arranca. Às vezes você fala assim, nossa, Deus me salvou e eu tenho boa obra, então eu sou bom. Paulo, peraí. Até essas boas obras, foi Deus que preparou para você. Meus irmãos, não tem mérito na salvação. A salvação é pela graça. Ela começa com graça, ela continua com graça, ela vai consumar através da graça. Ninguém vai chegar a Deus e falar que eu sou merecedor.
A conversão não é o fim, mas o início dela, meus irmãos. O que Deus começou na conversão, Ele continua na santificação e vai ser consumado na glorificação. E agora aplicações para a gente terminar. Às vezes você está sentindo uma pessoa indigna. Fabrício, eu não sou merecedor. Fabrício, eu sou muito mal. Fabrício, não tem jeito para mim. Fabrício, o que eu vou fazer? Isso é bom. É bom. É bom sentir isso, porque para essas pessoas que Deus estende a sua graça. Para pecadores indignos, que a graça de Deus, que a sua misericórdia foi estendida. Ele não veio para salvar quem já acha que é o maioral, é para pessoas que entendem. Fabrício, como que eu entendo que eu sou indigno? Agarrando na dignidade de Cristo. Eu tenho que agarrar na dignidade, nos méritos de Cristo, não nos meus próprios, isso é importante. Ou então você talvez está aqui achando que você é justo. Se perguntar aqui para o povo quem é salvo, provavelmente a maioria vai levantar a mão. Mas em que baseia essa certeza de salvação? Méritos? O que baseia a sua certeza de salvação? Porque você se compara com outros que são piores moralmente que você e você acha que a sua justiça é boa? Meus irmãos, se arrependa disso. Não existe justiça própria perante Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. O pastor Glauco fala direto, Deus nivelou a humanidade toda no pecado, ninguém tem mérito. Chegue a Cristo, se arrependa e se aproxime de Cristo como um pecador indigno, como alguém que não tem nada a oferecer, mas que agarrou em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus você ser salvo. Talvez você tenha dúvida da sua salvação. Fabrício, como que eu sei se eu sou salvo? O que nós vimos aqui? A pessoa viva, a pessoa que foi vivificada, a pessoa que foi ressuscitada com Cristo, ela crê em Deus, ela crê em Cristo, ela se arrepende dos pecados, porque o Espírito Santo, esse poder está dentro dela. Então, se você, meus irmãos, está preocupado com isso, é bom, é um sinal que o Espírito Santo está trabalhando, porque a pessoa que não tem Deus, não está nem aí se ela vai para o inferno ou não. Só o fato de você ficar preocupado se você vai para o inferno, é bom, mas isso tem que despertar em você o quê? Uma busca por Deus. Isso tem que despertar em você, Deus ele te atrai, Ele troca o coração e você tem que buscar Ele como se não houvesse amanhã. Como que nós enchemos o Espírito Santo? Orando, lendo a Bíblia, comungando com os irmãos, compartilhando do Evangelho. É dessa forma. É algo rotineiro. Na hora do PG, a Giovana falou, é o nosso ordinário, o nosso cotidiano. A gente tem que fazer as coisas simples. Tem gente buscando experiências miraculosas para falar que Deus ama ele. Meus irmãos, a maior prova do amor de Deus é Jesus Cristo. O melhor de Deus não está por vir, igual tem música que canta. O melhor de Deus já veio e chama Jesus Cristo. Então, nós não precisamos de nada sobrenatural para crermos em Deus. A coisa mais sobrenatural que Deus poderia ter feito, Ele já fez. Cristo encarnado se humilhou no seu nascimento, Ele esvaziou de si mesmo, Ele morreu, enfrentou a morte de cruz, foi como uma ovelha muda ao matadouro por causa de nós. Se agarre a isso, se agarre à simplicidade do Evangelho, se agarre ao poder do Evangelho, essa mensagem tão simples de entender. Nós éramos pecadores, Deus Santo, Ele enviou Jesus para morrer em nossos pecados, e aqueles que creem nele já estão salvos. É simples, mas é poderoso demais. E quem nos dá essa compreensão é o Espírito Santo. Porque a Bíblia, sem o Espírito Santo, ela é mais um livro, mas com o Espírito Santo, ela é poder de Deus. Com o Espírito Santo, ela é a palavra do Deus vivo, falando para aqueles que são seus. Meus irmãos, você foi salvo para boas obras. Você tem tido boas obras? A gente viu aqui as boas obras que vão revelar o nosso estado diante de Deus. Nós somos salvos para as boas obras. Tem tanta boa obra para a gente fazer, tem tanta coisa para a gente fazer. A salvação, ela não é por obras, mas ela não é sem obras. Que às vezes você está assim, eu fui salvo pela graça, eu posso ver da forma que eu quiser. Não. Se você foi salvo pela graça, você vai ter boas obras. As evidências que você foi salvo. Se você não tem boas obras, é importante você questionar se você foi salvo. Faça essa análise, faça essa reflexão. Às vezes você está confiante que você foi salvo. Eu fui salvo pela graça.
mas não tem boas obras. Questione sua salvação, arrependa-se, peça a Deus para que Ele te direcione, para que Ele te incomode, para que nós possamos ter boas obras, que ela faz parte da vida daquele que foi salvo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? O pastor me falava também de que Deus nivela todos. Aí me ocorreu um pensamento. O povo que mais a Bíblia chama de pecador, grandes pecadores, é o povo de Sodoma. Então eu vou usar o Fabrício aqui como um grande pecador. Olha o tamanho dele. Agora eu vou pegar um médio pecador. Vem cá, Bernardo. O que é nivelar? Fica do lado do Fabrício aqui. E aí Maria, a mãe de Jesus, tão santa, parece até que Jesus não veio para morrer por ela. Vou pegar a minha netinha aqui. Uma mulher. Vem cá, Maria. Nivelar é isso aqui, ó. Tanto o Fabrício de Sodoma e Gomorra, grande pecador. Ele é grande, não é? É um grande pecador. É aquela menina, pecou pouco na vida. Não pecou igual o Fabrício pecou. Mas nivelar é isso aqui, ó. Maravilha. Eu fiz igual a Vitória Souza também, né? Amém. Entenderam, né? Colocar todo mundo no mesmo nível. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar. Porque para grandes pecadores igual nós tivemos aqui a amostra de um grande amor. Nós tivemos a amostra de uma grande misericórdia, de uma graça grandiosa, de um grande poder que Deus, Ele nos vivificou.